Se encontram no online. Então, boa tarde a todos que se encontram aí no online, boa tarde a todos que estão aqui conosco presencialmente. É um prazer muito grande estar aqui na coordenação do painel 8, que trata sobre questões atuais de direito privado, juntamente com as professoras Ana Beatriz Lima Pimentel e Melissa Orives Veiga, da Unicristos, tá? Em que a gente vai ter a oportunidade de discutir hoje com vocês temas, né, sobre direito privado. E vamos tentar seguir essa ordem, né, que está na programação, que foi disponibilizado para todos aí, certo? E falando, boa tarde, a gente vai dar início agora ao grupo de trabalho do painel 8, que fala sobre as questões do direito privado, certo? E vamos tentar seguir a programação que foi disponibilizada no site do Iberoju, onde nós vamos ter aqui, ao longo da tarde de hoje, 8 trabalhos, certo? E nós vamos contar aqui com a coordenação e mediação das professoras Ana Beatriz Lima e da professora Melissa Orives. Então, boa tarde a todos. Vocês querem dar uma palavra? Não? Tem que vir aqui para o pessoal. Só um minutinho, gente. Então, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui dividindo com vocês, né, durante esse período, tarde barra noite, né, para além aqui das nossas terras alencarinas, a discussão sobre alguns temas relacionados especialmente ao direito privado, né. Espero que todos tenhamos, né, todos nós tenhamos um excelente proveito de tudo que for discutido, de todas as ideias que forem debatidas, né, e que frutifiquem aqui as nossas ideias. Tá certo? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Melissa Orives e é uma grande alegria estar aqui presencialmente com vocês, né, e virtualmente com todos os colegas que estão aqui nos acompanhando, e já deixando muito claro que aqui é o início de uma grande oportunidade de continuarmos as discussões relativas ao direito privado, né, e que neste momento a gente apenas tem o início de um fortalecimento dessa rede direcionada ao estudo do direito privado. Então, bom trabalho a todos nós. Então, vamos chamar aqui o primeiro trabalho. Que tem como autores Ana Priscila Gomes Mendes e Vicente Paulo Augusto de Oliveira Júnior, que trata com a temática LGPD, uma análise crítica de sua implementação e efetividade no combate ao vazamento de dados. Se encontra no presencial e no online? Não, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente passa para o próximo, caso cheguem, né? Aí a gente passa a palavra para eles. Então, seguindo aqui a ordem dos trabalhos, do próximo autor é Sérgio Manuel da Costa Machado, da Universidade do Porto, Portugal, que se encontra no online, não é isso, Sérgio? Sim, está aí? Sim, sim, sim. Estão-me a ouvir? Estamos Estão-me sim, a aí ouvir? Pronto, estamos. eu só vou colocar a imagem. Penso que já está. Já está, não já? Conseguem-me ouvir? Sim, Conseguem-me ouvir? Sim? Estão estamos a ouvir? ouvindo e vendo. Entendo, pronto. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou Sérgio, compartilhar a tela. Sim. só lhe Estão-me a informando, ouvir? Sim. você tem até 10 minutos para fazer a sua 10 minutos. exposição, Sim, tá bom? sim. Pronto. Começo por cumprimentar as senhoras doutoras moderadoras deste painel, também as pessoas que estão presentes na sala e as pessoas que também estão presentes online. O tema que eu vou expor é o contrato por mútua em Portugal e no direito comparado, fazendo uma contextualização na sociedade digital.
Fazendo uma breve apresentação da minha pessoa, eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lusíada do Porto, em Portugal, sou investigador também do CGEA e também sou professor no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, aqui em Portugal. Sou doutora em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e falarei nestes meus 10 minutos sobre o contrato de permuta. Parece um tema um pouco antigo, mas é um tema que é iminente, que está na forja do direito privado. O contrato de permuta é o contrato mais antigo da história da humanidade, ou seja, era aquele contrato que trocavam alimentos por outros alimentos, também designado por troca, por escambo ou barganha, como alguma doutrina, ou mesmo na prática lhe vão chamando. Portanto, um bom exemplo aqui é a célebre passagem bíblica da permuta do direito de primogenitura de Esaú por um saboroso prato de lentilhas que Jacob acabara de cozinhar. Isto é um extrato que nós extraímos da Bíblia, do livro do Gênesis. Ou seja, o que é que acontece? Acontece em Portugal que o Código Civil de 1867 e agora atualmente com o Código Civil de 1966, nós temos dois regimes opostos, ou seja, no Código Civil de 1867 nós tínhamos regulado o contrato de permuta nos artigos 1592 a 1594. Porém, o que é que acontece atualmente em Portugal? Não temos regulado o contrato de permuta, ou seja, como vou mostrar mais à frente, nós vamos aplicar as regras da compra e venda ao contrato de permuta. Porém, acontece que noutros ordenamentos jurídicos europeus, como por exemplo o espanhol, o francês, o italiano ou o austríaco, fazem referência ou têm regulamentado o contrato de permuta. Por sua vez, o Código Civil alemão só faz referência no artigo 480 que se vai aplicar as normas da compra e venda ao contrato de permuta. Também nos códigos civis ibero-americanos figura também em muitos códigos o contrato de permuta, ou seja, por exemplo, no Código Civil do Uruguai, da Bolívia, da Costa Rica, ou no Brasil, por exemplo, no artigo 533, que tem esta disposição no seu Código Civil. Agora, o que eu questiono é, relativamente ao ordenamento jurídico português, se nós passamos de um contrato inútil, num contrato útil, ou melhor, para um contrato inútil, ou seja, no Código Civil Português de 1867, nós tínhamos regulamentado o contrato de permuta como um contrato típico e que tinha a sua regulamentação. Além disso, era muito usual, à época, a realização de contratos de permuta. Agora, será que se justifica não termos regulamentado o contrato de permuta? O nosso legislador português e a doutrina portuguesa refere que o contrato de permuta deixou de ser regulamentado porque era inútil, não era, reportava-se uma economia primitiva, ou seja, que havia uma troca por troca de alimentos, por exemplo, de milho por batatas, etc. Eu não sei se me estão a entender com determinadas palavras, mas se depois quiserem questionar, depois no final podem-me questionar. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um contrato que deixou de ser regulamentado no Código Civil, no atual Código Civil português. Porém, os argumentos, quando o nosso legislador diz que é um contrato inútil, nós temos referências ao contrato de permuta no atual Código Civil, por exemplo, no 1378. Eu vou avançar. Agora, o que é que acontece? O nosso legislador português manda aplicar as normas da compra e venda ao contrato de permuta, ou seja, o que é que acontece? Acontece que as normas da compra e venda são pensadas para relações em que haja um preço. Agora, no contrato de permuta, não existe um preço. Existe o quê? Existe uma troca por troca, em que há interesses
subjacentes de ambas as partes. E há dificuldades em aplicarmos normas da compra e venda ao contrato de permuta, ou seja, por força deste artigo 939, manda aplicar as regras da compra e venda ao contrato de permuta. Mas há normas que nós não podemos aplicar, porque essas normas, por exemplo, eu trago aqui o 883, 884, eu já vou falar mais à frente, ou também o 934 a 936, que fala da venda a prestações. Nós não podemos aplicar estas normas ao contrato de permuta, porque estas normas foram pensadas para contratos que pressupõem um preço. O 883 que temos aqui, ou 800 eu não sei se estão a ver na tela, falam da redução do preço, por exemplo, que não é possível haver redução do preço, por exemplo, no contrato de permuta. Qual é a relevância atual no contrato de permuta atualmente? Por exemplo, o contrato de permuta renasce nas operações de compensação que vocês estão a ver na tela. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que há um país produtor de petróleo que vai, por exemplo, fazer a troca desse petróleo por produtos têxteis, produtos manufaturados, por exemplo, camisolas, calças, e em troca dá esse petróleo e recebe o que é? Recebe esses têxteis, esses produtos manufaturados. Também acontece o que é o seguinte, na prática é muito usual, por exemplo, em Espanha, no ordenamento jurídico espanhol, ou em Itália, que é o seguinte, é a troca de um terreno por frações a construir, ou seja, uma pessoa que tem um terreno, mas não tem possibilidades financeiras e entrega esse terreno a um empreiteiro para construir aí um prédio e, em troca, recebe uma casa ou recebe uma fração autónoma, ou seja, um apartamento. Não é um contrato apagado no ordenamento jurídico português. E a nossa jurisprudência debate-se constantemente acerca da troca de terrenos por frações a construir, por exemplo, nestes acordos que eu trago aqui, que vocês podem ver na tela. A nossa jurisprudência portuguesa, os nossos tribunais, debruçam-se sobre questões sobre a permuta. Temos aqui as características do contrato de permuta, eu não hoje vou estar aqui a elencar, e acontece muitas vezes também que no contrato de permuta há a intervenção de dinheiro. E aqui coloca-se a questão de saber se estamos perante um contrato de permuta ou um contrato de compra e venda. Temos três doutrinas, por assim dizer, isto está muito bem explicado na doutrina italiana, em que temos a concepção objetivista, a concepção subjetivista, ou também aquela concepção mista, ou seja, que vai absorver a doutrina objetivista e subjetivista. Eu não vou estar aqui a entrar nestas três doutrinas, porque senão não teria que ultrapassar os 10 minutos. Como eu referi, também existe a permuta de terrenos por frações a construir. E aqui também na doutrina espanhola há muita polémica acerca da natureza jurídica desta operação contratual. Se é um contrato de empreitada, se é um contrato atípico, se é um contrato de permuta de coisa presente por coisa futura, etc. E surge também, atualmente, o contrato de permuta online. E é isto que, atualmente, nós verificamos que na sociedade contemporânea o contrato de permuta não se encontra apagado e tem uma grande relevância. Ou seja, nós hoje celebramos contratos de permuta ou entre particulares e particulares, um consumidor e um consumidor, ou um profissional e um comerciante e um consumidor, há uma troca de diversos produtos a nível online, a nível da contratação online. Ou seja, nós podemos trocar hoje em dia animais, peças de vestuário, livros, etc. Portanto, não é assim um contrato apagado nos tempos atuais. Além disso, por exemplo, em Portugal, eu trago este site aqui, que é o mercado de trocas, em que as pessoas trocam aqui, por exemplo, produtos já usados. Ou seja, há uma pessoa que tem um interesse, por exemplo, num determinado livro e, em contrapartida, entrega um livro que não lhe tem qualquer utilidade para essa pessoa. Portanto, há aqui
uma troca, troca, há aqui um interesse subjetivo de ambas as partes. Além disso, o que é que acontece? Nos programas de software, também as empresas podem ter interesse em trocar programas de computador, determinados serviços uns pelos outros, ou seja, há aqui uma troca por troca. Portanto, não quer dizer que o contrato de permuta se reporte àquela sociedade primitiva de troca de produtos agrícolas por outros produtos agrícolas. Também, o que é que Sérgio? acontece? Já estou a terminar, já estou a terminar, só Tá bom. um minuto. Por exemplo, na rede social Flickr, há a troca de fotografias por outras fotografias, ou seja, quando há fotógrafos amadores em que trocam as suas fotos por outras fotos entre fotógrafos amadores. Portanto, o que é que eu quero dizer com a minha intervenção? Quero dizer que o contrato de permuta, ele não viveu e não morreu. Ele está vivo, ele está presente em toda a sociedade contemporânea, seja em Portugal, seja no Brasil, certamente que o contrato se celebram contratos de permuta. Muito obrigado pela atenção e peço desculpa pela amassada que possa causar. Havendo alguma dúvida, eu deixo aqui o meu contacto, que vocês podem ver na tela, o meu e-mail. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e peço desculpa se passei alguns segundos. Nós agradecemos, Sérgio. Ao final de um bloco, nós temos aqui 8, né, trabalho, acho que o bloco 5, nós damos uma suspensão para fazer um pequeno debate, né? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, a gente, então, faz nesse momento, tá bom? Então, a gente agradece a sua participação aqui no Iberoju. Então, vamos para o próximo trabalho, que é de Patrícia Cardoso Dias, Catarina Farran e Francisca Andrade. Os três são da Universidade Autônoma de Lisboa, Luís de Camões, Portugal, e vão apresentar online. Se encontram? Nenhum dos três, né? Nem Patrícia, nem Catarina, nem Francisca. Tá online. Online. Então, vamos, já que não tem no online, vamos aqui para o próximo trabalho com Lucas Antunes Santos e Marcela Carneiro Holanda, Faculdade Luciano Feijão, Uninassal e Unicristos. Vão apresentar o direito fundamental ao desenvolvimento economicamente sustentável. E aqui, né? Pessoal. Boa tarde. Vocês nos veem? Mais para cá? Passa mais um pouco. É verdade, porque tá cortado, mas tá dando para pegar. Posso começar? Pronto. Boa tarde a todos, aqui do presencial e do online. Meu nome é Marcela, sou mestranda aqui da Unicristos, estou no último semestre. Quase aí na reta final, falta só a dissertação, se Deus quiser. E fizemos juntos, eu e o Lucas Antunes, esse artigo, e o tema é o direito fundamental ao desenvolvimento econômico sustentável.
É um tema muito interessante e também, assim, são conceitos de fundamental relevância no contexto atual especificamente, que une dois pontos muito importantes, que é o desenvolvimento e a proteção ambiental. A Constituição, né, ela elevou, no seu artigo 225, o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental. E o desenvolvimento, né, também não ficou para trás. A ONU, né, na sua declaração sobre direito ao desenvolvimento, ela foi além. Ela disse que o direito ao desenvolvimento seria um direito humano. Então, juntando esse direito humano ao desenvolvimento com o direito fundamental ao meio ambiente saudável, são duas coisas que não podem andar uma sem a outra. Porque sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, as pessoas não terão saúde, não terão a economia, não vai ter os seus recursos, né, para serem utilizados. E aí, e da mesma forma, se o desenvolvimento degradar também o meio ambiente, né, as pessoas também não vão poder ter qualidade de vida, não vão ter os recursos, então é tudo uma simbiose. Um não pode viver sem o outro. Estão totalmente conectados. Então, outro aspecto importante que prevê também a Constituição é o princípio da solidariedade. No seu artigo 3º, inciso 1, inciso 4, ela prevê como objetivos fundamentais construir uma sociedade livre, justa e solidária e erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades econômicas e sociais. Então, a partir daí, inaugura-se um marco constitucional que se preocupa com esse princípio da solidariedade, né? Mas o que é que tem a ver o princípio da solidariedade com o desenvolvimento, o direito humano ao desenvolvimento e o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Porque se não houver uma ideia de justiça social e uma consciência, né, as futuras gerações, elas não poderão ter as suas necessidades básicas atendidas, porque precisa hoje, né, que haja uma conscientização e uma mudança de comportamento, que hoje a gente já sente os efeitos, né, do passado, das coisas, da poluição, de tudo que foi feito, e a gente tem que ter esse princípio da solidariedade intergeracional para mudar as atitudes hoje, mudar a economia hoje, mudar a forma de lidar com os recursos naturais, para tentar degradar o mínimo possível o meio ambiente, para poder preservar, né, o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações, né, presentes e futuras. E aí agora eu passo a palavra para o Lucas. Bom, boa tarde a todos. Me chamo Lucas Antunes, sou doutorando em Direito pela UFC e professor de Direito Tributário da Faculdade Luciano Feijão e do Centro Universitário Maurício de Nassau. E continuando aqui o que a Marcela falou, hoje o Brasil ele é o 6º maior produtor de energias renováveis do mundo, né? E por que eu faço esse elo quando a gente vai falar de direito fundamental? Eu tive a alegria de ontem apresentar um trabalho sobre hidrogênio verde. E muitas vezes a gente não percebe que o próprio desenvolvimento sustentável ele pode gerar prejuízos e pode gerar danos. Interessante, teve uma matéria veiculada recentemente em que foram entrevistadas algumas famílias que foram impactadas pelo avanço da energia eólica no estado do Ceará. Foram impactadas de diversas formas, tiveram as suas casas trincadas pela quantidade de veículos pesados que passavam na região, elas não conseguiam dormir por conta do barulho da hélice, a casa delas ficava cheia de poeira, de pó, justamente porque aquelas hélices giram uma grande quantidade de poeira. Então, essas pessoas foram impactadas. E por que eu estou falando isso? Parece até um pouco contraditório. Ontem eu defendi o hidrogênio verde e hoje eu estou falando de um outro aspecto. Mas por que é importante? Porque a gente precisa ter sensibilidade que o desenvolvimento sustentável ele não pode ser a todo custo. Então, é preciso, sim, tentar compatibilizar desenvolvimento econômico com desenvolvimento sustentável. E é possível, desde que eu observe outros aspectos que não só o meio ambiente, que não só o desenvolvimento econômico puro e simples. Eu tenho que observar, por exemplo, aspectos sociais. E, nesse sentido,
é interessante quando a gente fala assim que algo para ser sustentável exige-se que o desenvolvimento seja economicamente sustentado, socialmente desejado e ambientalmente equilibrado. Então, a partir disso, a gente concretiza o direito fundamental ao desenvolvimento, que não é um desenvolvimento mais só econômico. Essa ideia de desenvolvimento é um desenvolvimento econômico, ela já foi superada. E a gente tem que lutar agora contra aquele capitalismo agressivo, inclusive das empresas que vêm para o estado do Ceará e Nordeste, instalar essas indústrias produtoras de energias renováveis. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado ele visa o lucro, né? Costuma-se dizer, e o professor Hugo ele fala isso, que nós temos 3 interesses que devem ser conciliados: o Estado, que quer arrecadar mais, as empresas que querem lucrar mais e os consumidores, contribuintes que querem pagar menos tributos e pagar menos também no momento de comprar, né? Então, a gente tem que conciliar isso. E aí, é interessante a gente citar o voto do ministro Celso de Mello no mandato de segurança 22.164, que ele diz que o direito ao meio ambiente, aliado ao princípio da solidariedade intergeracional, é um direito fundamental de terceira geração. Então, a gente não pode se preocupar só com o momento atual, a gente tem que se preocupar com as gerações futuras. O relatório de Brundtland, ele fala justamente isso, que nós devemos satisfazer as nossas necessidades sem comprometer a necessidade das gerações futuras. E é muito interessante, eu vou falar sobre tributação ambiental, é o seguinte: quando há 60 anos atrás, 100 anos atrás, qual era o local adequado para se descartar o lixo? Muita gente vai dizer que era o mar, porque acreditava-se que se jogasse no mar, desaparecia. E hoje a gente está recebendo a conta disso e a gente percebe que o mar ele está dando um troco, né? Então, a gente tem que se preocupar, sim, com as gerações futuras. É superar uma ideia de um poluidor-pagador, em que eu poluo e pago, para a ideia de um protetor-recebedor. Eu recebo porque eu protejo. Então, se eu protejo, eu vou receber. E não, se eu poluir, eu vou pagar. Porque aí a gente acaba que estimula também as pessoas a poluírem, sabendo que a punição máxima vai ser pagar e, às vezes, o lucro compensa. E, para isso, né, dentro dessa ideia de evolução, superação do poluidor-pagador, a gente começa a trabalhar com a ideia de governança multinível, que é justamente chamar todos os atores a participarem desse processo. Não é mais só o Estado, não é mais só as empresas, mas são toda a sociedade deve estar envolvida, né? Inclusive, professor Fábio, eu estive dando uma olhada e Portugal ele tem se destacado no incentivo à participação dos entes subnacionais na proteção do meio ambiente, porque muito se fala, não, a União, os entes nacionais devem tomar a frente, mas não, os entes subnacionais. Então, quando a gente fala de governança multinível, a gente chama os entes subnacionais, os entes nacionais, sociedade civil, empresas, para proteção do meio ambiente e concretização desse direito fundamental, né? Então, eu aqui já para a conclusão do nosso trabalho, dizendo da importância de se pensar o direito fundamental ao meio ambiente, aliando o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável e se preocupar não só com o meio ambiente, mas também com os aspectos sociais que envolvem essa evolução. E aí, só para, de fato, finalizar, a Adriane Goraieb, que é coordenadora do Observatório de Energia Eólica da UFC, ela disse que está bastante preocupada com o avanço da energia eólica aqui. Então, eu falei ontem sobre a importância do hidrogênio verde para haver uma transição energética, mas é importante a gente se atentar para esses detalhes outros que envolvem direitos sociais, direitos das comunidades afetadas diretamente. Então, agradeço a oportunidade e fico à disposição para esclarecimento de dúvidas. Obrigada também. Conseguiram, né? Rigorosamente o tempo, parabéns aí. Foi justamente quase os 10 minutos, né? Arrisca.
Então, vamos para o próximo trabalho com a professora Ana Beatriz Lima Pimentel, aqui da Unicristos, que vai falar sobre o direito da pessoa com deficiência ao planejamento da vida pelo sistema de apoio, instrumentos disponíveis e judicialização obrigatória. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, né? Mais uma vez, os presentes aqui e os que estão nos assistindo online. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou professora de Direito Civil da Unifor e da Unicristos, né? O tema desse trabalho, que inicialmente ainda está em fase de resumo, né? É fruto das pesquisas do doutorado e do que eu venho estudando e trabalhando a partir daí, né? A problemática central é justamente analisar a possibilidade de planejamento da vida da pessoa com deficiência, especialmente as com deficiência psíquica e intelectual, por meio de instrumentos de apoio e a necessidade ou não da judicialização desses instrumentos, né, a submissão ou não do crivo ao judiciário desses documentos, né, desses instrumentos de apoio. O trabalho, né, que está sendo desenvolvido, ele começa fazendo um estudo, né, um levantamento sobre o sistema de apoio. Sistema de apoio esse que veio como previsão, né, necessária e obrigatória na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, norma hoje, né, constitucional no nosso ordenamento, que não apenas indica, mas obriga que todos os estados que façam parte, né, sejam signatários da Convenção, realizem, né, organizem o seu sistema de apoio de modo a proporcionar autonomia no exercício dos direitos da pessoa com deficiência, quando ela sozinha não possa, né, de forma autônoma, exercê-lo em igualdade de condições com a pessoa que não tenha deficiência. Aqui no Brasil, com a palavra apoio, nós só temos a tomada de decisão apoiada, né, que veio no bojo da Lei Brasileira de Inclusão, e que, em tese, seria o nosso principal e, de acordo com o governo brasileiro, um único instrumento de apoio. E que, necessariamente, precisa ser judicializado de acordo com a previsão legal. Dentro desse trabalho, e isso também foi fruto de pesquisa do doutorado, eu entendo que, por mais que a lei traga formalmente, com a palavra apoio, apenas a tomada de decisão apoiada, nós temos outros mecanismos de apoio, como é o caso da curatela e das diretivas antecipadas de vontade, que podem funcionar, né, mesmo não tendo a formalidade da denominação apoio, mesmo não tendo sido projetadas inicialmente para servirem como apoio, mas podem funcionar uma vez que estejam, sim, manuseadas e funcionalizadas a essa perspectiva, a esse objetivo, né, de dar suporte à pessoa com deficiência. E aí, o nosso, então, sistema de apoio atual não estaria restrito à lei, mas sim amparado no ordenamento jurídico. E aí, quando eu falo a lei, eu estou me referindo especialmente ao Código Civil, né, e à Lei Brasileira de Inclusão. Então, a partir disso, eu faço uma análise mais minuciosa sobre a tomada de decisão apoiada, né, sobre a curatela e as críticas, né, ao modelo de curatela que nós temos hoje no Brasil, a forma como ela vem sendo tratada e também essa modalidade de planificação da vida, inclusive de atos relacionados à terminalidade da vida, por meio de diretivas antecipadas da vontade. Deixei de lado alguns outros instrumentos que também poderiam estar, né, digamos, em sentido amplo, sendo utilizados como apoio, porque eu entendo que, efetivamente, esses três teriam um papel fundamental nessa sistematização
dos atos da vida civil, daquele que, num primeiro momento, mesmo tendo diagnóstico de alguma deficiência psíquica e intelectual, ainda tem a capacidade de planejar o que quer para a sua vida, né? Especialmente quando a progressão da doença, como é o caso de um Parkinson, é o caso da ELA, é o caso de um Alzheimer, né? Geraria uma completa incapacidade, digamos assim, né? Não no sentido civil, talvez, né? Mas inaptidão, melhor dizendo, para a prática dos atos da vida civil. Então, essa pessoa poderia se antecipar, já declarando e registrando a sua vontade daquilo que aceita, daquilo que não aceita, como eventualmente quer que seja desenhada a sua curatela, quem gostaria que fosse seu curador, o que o curador poderia, o que não poderia, né? O que gostaria de ter em termos de tratamento médico, o que ele aceita, o que ele não aceita. E eu acho que isso faz parte, inclusive, dessa complementação, né, da dignidade da pessoa para o futuro. No terceiro momento, eu vou analisar a insuficiência do posicionamento formal que temos hoje do governo brasileiro de entender a TDA como um único instrumento de apoio, né, reforçando que a curatela pode ser instrumento de apoio, desde que funcionalizada, né, organizada, modelada com essa função, com esse objetivo. A mesma coisa no caso das diretivas antecipadas da vontade. E aí nós teríamos pelo menos 3 instrumentos que poderiam surgir como suporte à pessoa com deficiência, especialmente psíquica e intelectual. Desses 3, a curatela não tem como fugir da judicialização pela própria natureza e aquilo que ela pode impactar na vida da pessoa com deficiência. Num primeiro momento, analisando a tomada de decisão apoiada, eu tinha, né, achado a hipótese de que a TDA poderia também, né, além do seu modelo de judicialização, poderia ser por meio de ato notarial, né, estabelecida de forma extrajudicial, mas, analisando os pouquíssimos processos que nós temos no estado do Ceará de TDAs, né, de tomada de decisão apoiada, do ano de 2016 para cá, então, me veio a constatação de que é mais do que necessária, obrigatória mesmo a judicialização, uma vez que a gente não tem muito conhecimento ainda sobre a TDA, muitos não sabem manejar a TDA. O que eu constatei foi que tanto advogados, como magistrados, como Ministério Público, Defensoria, não sabem manejar a TDA. Então, sim, precisa do crivo judiciário. Mas as DAVs não. As diretivas poderiam, sim, ser instrumentos, né, de apoio, de suporte para um futuro talvez até mais distante do que aquele planejado dentro de uma TDA ou dentro de uma curatela, e não necessariamente estaria obrigado ao crivo do judiciário. Mesmo com a possibilidade do objeto dessa DAV, né, estar relacionado ao prolongamento da vida ou mesmo à cessação da vida, né, como alguns já, né, têm falado, o que é muito difícil aqui no Brasil, né, concebermos o planejamento também, além de planejar a vida, também planejar a morte, né, com dignidade, de acordo com aquilo que se quer, né, por meio justamente do exercício de autodeterminação. Não é um assunto, talvez, né, tão falado, não é um assunto tão que tenhamos, né, muita e ampla discussão sobre isso, talvez justamente pela dificuldade que temos de conversarmos sobre a questão da morte. Bom, então, basicamente, o trabalho, né, tem essa espinha dorsal, né, tem a análise de alguns casos, de alguns julgados, né, para acesso a esses processos, tanto os de curatela como os de TDA, eu submeti pedido ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que concedeu, né, e também foi objeto de autorização pelo Conselho de Ética. É isso.
Eu continuo aqui. Pode botar mais. Bom, boa tarde de novo, né? Vou passar por lá minha apresentação, né? Para não ser pela terceira vez. Bom, esse trabalho, ele foi desenvolvido inicialmente a partir do projeto de iniciação científica que eu oriento na Unicristos, a Larissa é minha orientanda, e aí esse projeto ele se expandiu, né, e ganhou, digamos assim, um ramo, ganhou um braço a mais, né, que hoje nós estamos aqui para apresentar. Somamos o nosso trabalho com o trabalho e a contribuição da professora Melissa, e o tema central é a proteção da criança e adolescente, né? Fazendo aí um contraponto ao princípio e à doutrina da proteção integral. Boa tarde, gente. O foco principal do trabalho é fazer uma relação justamente com a autoridade familiar dos pais, com o princípio do melhor interesse do menor e a doutrina da proteção integral. Para a gente não fornecer somente aos menores uma proteção, mas também garantir uma autonomia na medida do seu desenvolvimento. E como objetivos secundários, tem aqui 3 aspectos, dentre os quais eu vou citar agora, que primeiro é a investigação sobre o perfil funcional do poder familiar a partir do reconhecimento do protagonismo do menor, a verificação dos preceitos constitucionais de proteção ao menor e a análise de casos que foram solucionados a partir da aplicação do duplo caráter da autoridade familiar, que é proteção e emancipação. Sendo assim, eu quero traçar aqui um panorama histórico do direito de família brasileiro para chegar em como é nos dias de hoje constitucionalmente aceito. Bem, a gente começa aqui estabelecendo que na época nós tínhamos o poder pátrio. O que hoje nós temos como autoridade familiar, e sim, autoridade familiar diferente de poder familiar, porque a doutrina já traz essa diferenciação. E, enfim, o que temos hoje como autoridade familiar antes era poder pátrio. Ambos têm a mesma função no âmbito familiar, mas com viés diferentes. No pátrio poder, a gente tinha ali a tomada de decisão da família toda voltada na figura do pai, que centralizava toda a tomada de decisão. A mulher era submissa ao homem e o filho não era visto como um indivíduo, era coisificado como uma propriedade do pai, o qual tomava decisões unilateralmente e autoritariamente, sem nem levar em consideração os anseios pessoais do menor. E era uma época que não havia um entendimento de que esse menor tinha uma personalidade própria, tinha sua pessoalidade e seus anseios pessoais, né? E as pessoas não entendiam naquela época que esses desejos deveriam ser respeitados e ponderados na medida do desenvolvimento deles. E assim, com a evolução do direito civil, a modernização da sociedade, a concretização de princípios fundamentais no direito de família, entrou uma nova fase, justamente no direito de família, e que reconhece o menor como um ser que necessita de tutela, mas também que essa tutela precisa ser atrelada ao princípio do melhor interesse do menor. E é justamente isso que eu quero trazer, que muitas pessoas, assim, que não são do direito, têm uma visão um pouco limitada do que é o princípio do melhor interesse ao menor, que, na verdade, não é simplesmente dar ao menor uma ilimitada liberdade para tomar as decisões, não é isso, é pelo contrário, é simplesmente dizer aos pais que, ao exercerem sua função constitucional de tutela e proteção ao menor, eles garantam uma atenção aos desejos pessoais do menor, porque ele tem pessoalidade, ele tem personalidade, ele tem anseios próprios e, com certeza, atrelando o exercício de autoridade familiar
com a proteção integral e o princípio do melhor interesse ao menor, vai fornecer ao indivíduo, à criança e adolescente, um desenvolvimento muito mais saudável para, no futuro, eles realizar as suas funções de cidadão. E é isso, da minha parte. Nossa, depois de falar depois de você é um desafio, porque é alegria, né, a gente encontrar entre nós alunos que se desenvolvem tão bem. Parabéns, já antecipadamente. E já caminhando para o fim, falando a respeito das nossas conclusões e principalmente levantando o debate a partir dessas reflexões que são necessárias a respeito dos limites, né, desse exercício da autoridade, na verdade, desse âmbito parental, considerando que muitas vezes, para além dos desejos que não são individualizados nas crianças e nos adolescentes, nós também levamos a partir da ideia de análise que futuramente será feita em alguns processos, mas já no exercício da advocacia, que quando nos encontramos em processos de litígios envolvendo o que deve ser discutido com o melhor interesse dessa criança, desse adolescente, no âmbito familiar, do seu melhor desenvolvimento, a gente ainda a gente ainda percebe que muitas vezes as decisões ainda partem do que os pais entendem como melhor interesse para seus filhos, né? E aí, quando a gente vai funilando e cada vez mais olhando o indivíduo de uma perspectiva única, essa discussão ela traz uma ampliação muito maior quando a gente percebe o envolvimento do cuidado com relação ao exercício da identidade de crianças trans, por exemplo. Então, esse aspecto do dever do cuidado, da responsabilidade parental, quando nós estamos pensando não só nos desejos, que às vezes fica parecendo que nós estamos tratando de desejos de acordo com a idade, mas nós estamos muito além, quando, na verdade, nós temos que verificar qual, de fato, é o melhor interesse para a criança e para o adolescente. Então, desde já, né, ampliando aqui e fazendo o convite para que aqueles que tenham interesse na discussão desse assunto, dessas reflexões, possam entrar em contato conosco para que a gente consiga desenvolver cada vez mais e ampliar as discussões a respeito desse assunto. Gente, na realidade, eu estou vendo aqui, foram 4 apresentações, né? Todas presenciais e acho que até agora a do Sérgio também, 3 presenciais e a do Sérgio Machado online. Então, eu acho que a gente faz esse bloco com agora 5. A Gabriela Soldano se encontra? Se Sim, estou encontra, aqui né? no Pronto. online. Certo, então ótimo. Então, vamos ao próximo trabalho com Anderson Mesquita Gomes, o Wendel Souza Linhares e comigo, né, Renata Albuquerque, Faculdade Luciano Feijão, Universidade Estadual Vale do Acaraú, Unicristos, aqui presente, tem um aqui, né? E a gente vai tratar... nós vamos tratar da seguinte pesquisa: a contribuição da hermenêutica gadameriana para o ensino jurídico brasileiro, uma perspectiva interpretativa. Então, a nossa pesquisa trata da hermenêutica de Gadamer, né? Porque tão importante é a perspectiva gadameriana no estudo. Boa tarde, professor Juraci. Na sua presença, né? Então, a perspectiva de Gadamer da ontologia, né, o estudo da ontologia na perspectiva de Gadamer, onde ele estuda a fusão de horizontes, foi esse o foco que os pesquisadores aqui, o Wendel e o Anderson, eles se debruçaram em fazer esse link, essa ligação com o ensino jurídico. Qual a contribuição, né? Qual seria, então, na perspectiva gadameriana,
e levar isso para o ensino jurídico aos dias atuais. Então, é uma pesquisa super interessante que a hermenêutica vai abordar e eles vão falar aqui um pouco do que, quais seriam as suas contribuições e conclusões do trabalho. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores e senhoras. Tá? Mais para perto, né? Boa tarde a todos, senhores e senhoras, presentes e também quem está aí no online. Eu me chamo Anderson Mesquita, sou mestrando em Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Também sou professor universitário na Faculdade Luciano Feijão. E o nosso trabalho, já a professora Renata já fez uma excelente introdução. Eu vou começar também com a frase do nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Abre aspas. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E por que que eu iniciei o trabalho com a frase do Paulo Freire? Porque nosso trabalho, ele vai tratar sobre como o ensino jurídico, o modelo do ensino jurídico clássico, ele já não é mais suficiente para tratar das competências atuais da sociedade. E isso porque, pegando essa frase do Paulo Freire e adaptando para o contexto jurídico, nós vamos entender que para o Paulo Freire, não podemos realizar essa transferência de conhecimento. Então, o aluno, ele precisa criar uma autonomia epistemológica. E isso por quê? Quando nós estávamos fazendo a pesquisa, há uns 2 meses mais ou menos, acessamos o site do Ministério da Educação e Cultura e nós verificamos que há cerca de mais ou menos 1.900 faculdades de direito no Brasil, né? Considerando as ativas e as em processo de desativação. E com essa quantidade, nós temos também que analisar a qualidade. Isso por quê? Porque o ensino jurídico, a atividade jurídica é uma atividade intelectual, não é uma atividade que deve ser voltada para a produtividade. E aí, com isso, nós percebemos que esse modelo que estava sendo trabalhado há tanto tempo, que é um modelo de memorização, um modelo em que o professor é o único a passar a mensagem, não ele atende mais às questões da sociedade, isso considerando a sociedade contemporânea. E aí, nesse sentido, Gadamer, ele vai nos auxiliar muito para realizar essa compreensão e o melhoramento no processo ensino-aprendizagem jurídico. Isso porque, dentre uma das questões que ele trabalha, ele chama de fusão de horizontes. E como isso funciona? Ele coloca o intérprete e o texto, e eles realizam essa comunicação. E o que tem de diferente nessa fusão de horizontes e como ela pode ser acrescentada para o ensino jurídico brasileiro? E isso porque nessa fusão de horizontes nós temos que a necessidade, e aí colocando o intérprete aqui, o aluno, principalmente o aluno da graduação, ele vai ter esse contato direto com o texto, né? Então nós vamos tirar um pouco ali o professor para que o aluno ele possa ter essa autonomia e a cada vez que ele realiza esse contato com o texto, a interpretação que ele vai adquirir nesse processo será uma interpretação diferente. Então, por isso que Gadamer vai trabalhar com essa questão de fusão de horizontes entre o estudante e o aluno. Vai trabalhar com esse diálogo permanente para que, a partir disso, a gente possa voltar agora para a fase do Paulo Freire e aí o aluno possa criar possibilidades para a própria construção do conhecimento jurídico. Agora eu passo a palavra para o Wendel. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Wendel Souza Linhares, sou mestrando em Filosofia Política pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Nosso tema aqui, ele, digamos que sai um pouco, né, da linha do direito privado, mas tem uma relevância, uma importância fundamental para todos nós aqui, que somos pesquisadores, e se não todos ainda lecionamos, acredito que grande parte, né, aqui busca um dia seguir a carreira da docência. Então, esse tema ele realmente é de bastante importância, porque falando justamente sobre o que a professora Renata e Anderson já trouxeram, Gadamer, ele traz, a partir da perspectiva hermenêutica dele, uma série de instrumentos, uma série de conceitos, como conceitos que a gente pode nominar como preconceitos, onde em Gadamer o conceito de preconceito não seria uma ideia formatada negativa sobre algo, mas sim
toda a questão da historicidade, toda a questão de vivências, toda a questão de construções que o sujeito tem dentro de si, né? Ele traz também o conceito de historicidade, que é justamente coaduna com essa ideia do preconceito, no sentido de que todo sujeito ele traz dentro de si uma história, todo sujeito ele vai trazer dentro de si uma ideia na qual, a partir das vivências, a partir da tradição, que também é outro conceito de Gadamer, né? A tradição são as vivências anteriores, são as experiências anteriores, de gerações anteriores que chegam de forma tanto familiar quanto de forma comunitária até ele, né? E a ideia de fusão de horizontes é justamente, trazendo aqui num quadro mais geral, reunir todos esses conceitos de historicidade, de preconceito, né? E, a partir disso, o sujeito em contato com a... Tudo isso vai formar o horizonte, né? O horizonte é a união de todos esses elementos. E aí Gadamer ele diz que a fusão de horizontes ela vai se dar justamente nesse contato direto entre intérprete e entre objeto de interpretação, né? No caso, seria entre o intérprete, o aluno, né? No caso do nosso estudo do artigo, e o sujeito a ser interpretado, o objeto a ser interpretado, que seria a norma jurídica. E a ideia é, a partir desse embate, né, a Gadamer ele diz que o processo de fusão de horizontes ele vai se dar num processo dialético, ou seja, ele diz que quando há um contato entre o sujeito, o intérprete e o objeto a ser interpretado, cria-se ali uma pergunta implícita. E a partir dessa pergunta implícita se dá o processo dialético para justamente a construção, né, dessa resposta. Esses conceitos de Gadamer eles, foram tratados aqui por nós no sentido de quê? De que possamos entender um pouco da teoria dele, a partir da teoria dele, entender de que modo nós podemos aplicá-las no ensino jurídico, mas, sobretudo, o efeito prático da nossa pesquisa, que é trazer uma consciência na qual, a partir das implementações dos elementos da hermenêutica de Gadamer, nós possamos criar, ou melhor, fomentar, né, a partir da educação jurídica, profissionais mais éticos, profissionais que consigam enxergar a norma positivada e não interpretá-la como um mero instrumento escrito, mas sim conseguir fazer uma fusão de horizontes entre o contexto social, o contexto de realidade em que ele vive e o contexto da norma, porque a gente sabe que no nosso ordenamento jurídico temos aí normas que foram criadas há 50, 60, né? Nem todas as normas correspondem à nossa atualidade, né? Sobretudo nesse mundo plural e cada vez mais complexificado que nós temos de relações jurídicas, pessoais, comunitárias, o aluno, futuro operador do direito, ele tem que ter esse manejo, né? Ele tem que saber, ao mesmo tempo, interpretar uma norma e conseguir adequar essa norma a contextos sociais, né? E a hermenêutica de Gadamer, através do ensino jurídico, através da implementação na grade curricular ou na própria forma de ensinar, né, dos professores, ela vai trazer essa grande contribuição. Eu vou passar a palavra para a professora Renata para que ela possa fazer as considerações finais. Então, já encaminhando aqui para o final, era justamente tratar, né, de um assunto tão importante filosoficamente falando, né, que foi a teoria de Gadamer na ontologia, na perspectiva ontológica, em que ele estudou a fusão de horizontes e que a gente levou para o nosso dia a dia, que é o ensino jurídico, né, como aperfeiçoar essa questão do ensino, do diálogo entre o texto e o intérprete. Então, seriam essas, basicamente, né, as contribuições do nosso texto. Não bater, bate, então. Bom, então, aqui, nosso último trabalho, né, que é o 8º, é a Gabriela Soldano. A primeira autora, Ana Priscila Gomes Mendes e Vicente de Paulo não se encontram nem no online, né? Oi, boa noite, professora. Se eu estou enxergando bem, a Ana Priscila está aqui, mas ela está com algum problema de áudio, ela não consegue. Quer dizer, eu não consigo ouvi-la, não sei se vocês estão ouvindo. Não, nós não estamos ouvindo. Ana Priscila, Ana Priscila, é você que ligou aí a câmera?
Agora sim, o teu áudio, faz um teste aí para a gente ouvir. Tá Pelo celular? Deu certo? Putz, Tá dando Tá teste aí. A gente, para seguir essa ordem, né, vamos com a Gabriela e depois a gente retoma o teu. Volta, né? Porque seguindo aqui a sequência. Então, a Gabriela Soldano Garcês, da Universidade Católica de Santos, fala sobre os desafios para a implementação de uma governança colaborativa e sustentável para o futuro do direito espacial, de modo a promover o desenvolvimento social. Gabriela, tu tem até 10 minutos, Claro. tá? E a gente É, fixa. Bom dia, que nem a professora do início disse, bom dia, boa tarde a todas, por conta do horário. Meu nome é Gabriela, eu sou aqui da Universidade Católica de Santos, no estado de São Paulo. Infelizmente, por motivos de que já começamos a lecionar, as aulas começaram essa semana, eu infelizmente não consegui estar com vocês presencialmente. Eu sou professora aqui tanto na graduação em Direito e Relações Internacionais, como eu sou professora permanente do curso de pós-graduação Stricto Sensu no mestrado e no doutorado. No mestrado, nós temos 2 linhas de pesquisa, que é Direito Ambiental e Direito Internacional. Direito Internacional é a que eu me encontro e é a que se encontra este artigo que eu vou hoje apresentar, que foi oriundo de debates e discussões e textos que lemos junto com a graduação e a pós-graduação no grupo de pesquisa Direito e Política Espacial que temos aqui na universidade, já que nessa linha de direito internacional, as 2 áreas de concentração são direitos humanos e direito político espacial. Então, como a professora disse, o título do meu trabalho é Desafios para a implementação de uma governança colaborativa e sustentável para o futuro do direito espacial, de modo a promover o desenvolvimento social. Fiquei muito contente quando ouvi os colegas, acho que 2 trabalhos anteriores, falando em governança multinível, porque é realmente um dos desafios a serem enfrentados com o texto que eu agora apresento, é a implementação de uma governança multinível, no meu caso, claro, dentro do setor espacial, para a promoção desse desenvolvimento sustentável conforme a Agenda 2030. Então, o artigo fala a respeito da necessidade dessa governança e da cooperação internacional, tanto entre os sujeitos, que são os clássicos sujeitos de direito internacional, os atores soberanos, os estados e também as organizações internacionais, como também os atores não estatais, na pegada que a gente tem aí de fugir do direito tradicional, do direito internacional, para a entrada desses novos atores, principalmente privados, empresas transnacionais, como a gente tem visto agora no setor espacial com a SpaceX. São esses elementos de descobrir uma forma de viabilizar essa governança, essa cooperação internacional entre esses entes tão diferentes entre si, é essencial para viabilizar os benefícios que o direito espacial, que o espaço podem proporcionar, tanto para as presentes quanto para as futuras gerações. Principalmente no que se refere à exploração, e claro, sempre pensar essa exploração de modo pacífico e sustentável, dos recursos espaciais para a promoção do desenvolvimento social de inúmeros setores, para esses setores fornecerem qualidade de vida para a população aqui na Terra. Então, por essa razão, o presente artigo, ele está completo, já foi enviado de forma 100%, ele pretende, primeiramente, analisar quais foram e quais são, já que nós passamos por uma revolução no direito espacial, nós tivemos uma corrida espacial lá nos anos 80 e temos uma nova corrida espacial com a inserção desses atores não estatais. Então, quais foram e quais são os desafios enfrentados para uma abordagem menos competitiva e mais colaborativa, e se assim for, mais eficaz e mais sustentável, para os temas de uso estratégico do espaço, por meio, obviamente, de objetivos compartilhados entre esses atores estatais e não estatais no uso pacífico e sustentável do espaço. Então, é claro que o objetivo na implementação dessa governança é mitigar eventuais cenários em que a competição prevaleça, em que a contestação dos ativos espaciais prevaleça, e isso venha ameaçar a sustentabilidade do planeta e das futuras gerações. Então, eu parti aqui do pressuposto
de que atualmente as nossas tecnologias dependem intrinsecamente do cenário espacial. Se vocês aí usaram o GPS para chegar à universidade hoje, vocês utilizaram cenários do direito espacial. Se a gente liga a televisão, a gente utiliza cenários do direito espacial. Então, hoje as tecnologias e os programas espaciais se tornaram ingredientes vitais para a promoção, principalmente de poder das principais nações que têm capacidade de viajar para e no espaço. Só que isso, obviamente, implementa desafios a serem implementados, a serem enfrentados pela governança espacial internacional para um ambiente seguro. Então, o principal hoje é realmente o número crescente de atores não estatais, que leva à comercialização do espaço. Hoje a gente está vendo, inclusive, turismo espacial. As pessoas estão pagando para passar uma tarde na Lua. Isso já é uma realidade. Então, o espaço é um domínio estratégico, no qual as grandes potências espaciais e também as emergentes procuram um lugar no século XXI, principalmente em relação aos benefícios socioeconômicos associados. Só que essa nova corrida espacial surgem esses desafios para garantir a sustentabilidade, e a gente já tem aí uma visão bastante ampla dos resíduos espaciais e de como isso pode nos afetar diretamente. Mas é claro que, além da sustentabilidade, a discussão também é sobre segurança, sobre a possibilidade de militarização do espaço. Depois que eu produzi esse artigo, isso foi, obviamente, não foi discutido no artigo porque não existia, mas logo em seguida a minha submissão desse artigo foi publicada uma legislação federal deste ano que implementa uma divisão entre defesa nacional e fora do campo da defesa nacional para as atividades espaciais, colocando grande parte das atividades espaciais dentro da área de defesa nacional. Ou seja, mais uma vez, isso só vem a complementar e só vem a referendar o desafio enorme que é essa governança e essa cooperação internacional para a sustentabilidade espacial, claro, mas também para os desafios implementados com a segurança e a militarização do espaço. E isso acontece porque o domínio espacial é o que nós chamamos um global commons, ou seja, além da jurisdição dos estados, ele está além do domínio estatal. Ele é regido claramente pelo direito internacional e está disponível para acesso e uso de todos os atores, sejam estatais ou não. Então, ele é um bem comum que deve, sim, ser fornecido e utilizado em conjunto, só que pensado para as próximas gerações com sustentabilidade. E não pode ser nem o direito espacial, nem os seus ativos espaciais, exemplo, a Lua, nacionalmente apropriados. Então, o Estado não pode estender a sua jurisdição e a sua soberania a estes bens, mas deve, claramente, e isso já tem também indícios de já implementação, ações conjuntas eficazes para solucionar problemas de ordem coletiva na formulação e na implementação dessa governança espacial para regulação multinível. Sob pena de que, se isso não for feito, outros danos, além daqueles que já existem, como é o caso do resíduo espacial, muitas vezes chamado de lixo espacial. E esses danos virão com ainda mais força, causados pelo livre acesso, livre uso, sem qualquer tipo de regulamentação. Os detritos orbitais, a possibilidade de interferência, ataques ativos espaciais, a contaminação prejudicial do espaço dos corpos celestes. E isso sem falar, claro, no objeto que é intrínseco da minha análise por conta da linha de pesquisa do programa, que é a sustentabilidade espacial. Então, nada mais é do que a necessidade de observar que a ação colaborativa em relação ao espaço, que é um patrimônio comum da humanidade, é mais do que essencial hoje para que a gente possa ter, estrategicamente, qualidade de vida para gerações futuras. Então, este modelo de estabilidade estratégica se refere hoje a uma ação colaborativa, uma ação cooperativa, com base em objetivos estratégicos implementados hoje pela Agenda 2030, e é claro que assim que ela for renovada pela nova Agenda de Sustentabilidade, o que depende de vários elementos que abrangem meios legais de proteção do espaço. Além, é claro, de proteção dos ativos espaciais e de abordagens para esse engajamento. Mas, de qualquer forma, essa dominação, esse domínio espacial está enraizado na necessidade de conciliação dos interesses
estatais e não estatais, com base na governança multinível que eu venho aqui dizendo sobre a sua imprescindibilidade. É claro que é necessária a criação de tratados internacionais, de atuação de agendas espaciais, como já faz hoje o COPUS, que é o Comitê das Nações Unidas, da ONU, para o uso pacífico e sustentável do espaço exterior, claro, mas que isso possa viabilizar o compartilhamento de informações e educação, principalmente na área ambiental e espacial, tendo em vista aí de novo a sustentabilidade, maximizando as oportunidades de desenvolvimento humano em relação ao compartilhamento dessas informações com o uso da ciência e da tecnologia espacial e das suas aplicações. É claro que isso tem que ser feito com garantia de segurança para todos, mas é das melhores práticas voltadas à área de governança. Nesse sentido, é necessário também o fortalecimento da confiança entre os atores estatais e não estatais que participam dessa governança, que é essencial para o engajamento global, e essas medidas de confiança aumentam as oportunidades de transparência entre potenciais anteriormente chamados adversários e hoje parceiros, para melhorar a perspectiva do diálogo. Então, é necessário não só a criação desses tratados de hard law, ou seja, vinculantes, que venham a trazer algum tipo de monitoramento, fiscalização, sanção, como também serão necessários outros mecanismos vários de soft law, que é onde se debruça a agência da ONU, que eu antes mencionei, o COPS, e também outros inúmeros grupos de pesquisa e de extensão que hoje tentam relacionar os ativos espaciais com a necessidade de um ambiente mais colaborativo, menos competitivo. Então, o desenvolvimento dessas normas de conduta de hard e de soft law, ou seja, voluntárias e outras obrigatórias, são melhores práticas, são procedimentos, comportamentos em relação às atividades espaciais, para a promoção de diretrizes do uso responsável do espaço, visando, que é aqui o foco do meu objetivo, sustentabilidade, segurança, estabilidade, proteção, melhores práticas, adoção de melhores práticas, mas é óbvio que a consequência máxima ao final será a criação de um ambiente, de um regime internacional espacial capaz de adequar a utilização dos ativos espaciais pelos atores estatais e não estatais, estabelecendo regras mais robustas para lidar com eventuais ameaças, evitando conflitos, tornando o ambiente espacial sustentável a longo prazo, que é também o que se pretende a ONU, a Organização das Nações Unidas, e a Agenda 2030 e a agenda que será implementada. Já diz o MCTI, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que o direito espacial e a governança espacial são um dos 4 eixos estruturantes para um plano nacional dos próximos 10 anos necessários para a implementação de sustentabilidade, mas principalmente de novas tecnologias a serem implementadas aqui na Terra, como é o caso do que nós costumeiramente chamamos de smart cities, de cidades inteligentes. Estas cidades virão a partir do envolvimento dessas tecnologias possibilitadas, implementadas, viabilizadas, como queiram, através da governança feita multinível. Ou seja, é um objetivo estratégico a ser avançado pelo nosso país e pela nossa pesquisa nos próximos anos. Eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada, professoras. Eu não sei para os demais, mas para mim está mudo, professora. Então, agradeço a sua participação, Gabriela Garcês. Então, vamos ao último trabalho, que é o primeiro aqui da lista, né? Trata sobre a LGPD, a sua implementação e efetividade ao vazamento de dados. Certo, Ana Priscila? Você tem até 10 minutos para fazer as suas. Gente, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Certo. Boa tarde a todos, eu me chamo Ana Priscila, certo? Eu ainda sou graduanda
da Unifonal Widen, no curso de Direito. A pesquisa da LGPD, ela está vinculada à minha bolsa do PUBIC, que a gente teve ano passado. Bem, iniciando a apresentação, o meu trabalho, ele ainda não está concluído, ele ainda falta alguns ajustes, mas foi feita uma pesquisa entre os anos de 2020 até o ano de 2022, em que se registrou um grande aumento no que se diz ao vazamento de dados pessoais, que é aproximadamente de 2022, mais de 2 bilhões de dados vazados. Hoje em dia o número é bem maior, porque teve um em 2023, e o ano de 2024 a gente já teve matérias falando sobre o quesito de vazamento de dados, que inclusive foi do Sistema Único de Saúde, que foi o SUS. Bom, primeiro eu vou falar do artigo que mais chama a atenção, né, nesse quesito de proteção de dados, que é o artigo 7º, e o parágrafo 4º e o 5º, que ele diz o seguinte, que é dispensada a autorização do usuário caso ele torne esses dados públicos, certo? Só que o que acontece? Sempre que o usuário ele tenta se cadastrar para conseguir um pouco de conexão com a internet, ou então para obter algum tipo de promoção, geralmente nos termos do contrato, né, você acaba concordando com a venda de dados ou o tratamento de dados utilizado pelaquela empresa. E o que acontece? Muitas empresas no Brasil, elas não estão de acordo com o padrão que a NPD pede, né? Não estão realizando de forma adequada a proteção de dados, o que gera um enorme problema no quesito de vazamento de dados. Porque o que acontece? A internet ela tem 3 camadas, certo? Ela tem a Surface Web, a Deep Web e a Dark Web. A primeira é a normal, é a que a gente usa no nosso dia a dia. A segunda, ela é uma camada um pouco mais profunda, assim, um pouco mais específica. E a Dark Web, ela é a última camada da internet. E o navegador que se utiliza geralmente é o Tor, é um navegador anônimo. Então, é extremamente difícil você conseguir rastrear um usuário dentro da Dark Web, sendo quase impossível, né? É muito, muito, muito difícil você conseguir rastrear um usuário. E muitos desses dados, eles acabam parando dentro da Dark Web, o que pode gerar muitas consequências e impactos que as pessoas acabam por não ter essa sensibilidade de associar. O que acontece? Quando um vazamento acontece dentro de uma empresa pública, como escolas, escolas públicas, hospitais públicos, pode gerar um impacto no quesito de interferir em outros tipos de crimes. Eu vou dar um exemplo que vai ser um pouco mais fácil de entender. Quando um criminoso ele hackeia uma escola pública de uma determinada região periférica que ele tem acesso a um banco de dados de muitas crianças, ele pode simplesmente criar um catálogo dessas crianças dentro da Dark Web para vender essas crianças e, e gerar a oportunidade dele sequestrar essa criança. Isso acontece muito em cidades litorâneas, cidades que têm porto, que gera um tráfico humano mais acessível para esses criminosos. Então, eles sequestram essas crianças baseado no sequestro de dados de uma determinada escola e eles criam um catálogo dentro da Dark Web para os criminosos escolherem como se realmente fosse um produto. O próximo ponto do meu artigo, ele fala justamente da questão do sequestro de dados e os impactos que elas causam às empresas, às grandes empresas. Ocorreu, né, nos últimos anos, um grande eu estou tentando achar um termo correto, porque o termo é em inglês, mas gerou um grande impacto no quesito de criptografia de dados. Os criminosos, eles invadem uma determinada empresa que não
tem um sistema de segurança adequado, que não está em conformidade com a determinada lei do Brasil, eles criptografam aqueles dados e eles pedem um retorno em dinheiro, né? O que não garante segurança para as empresas, porque eles podem simplesmente guardar todos aqueles dados e vender de qualquer jeito. Então, um ponto importante que eu achei interessante trazer para vocês foi um caso da empresa Amazon. Eu não coloquei no meu artigo, mas o que que a Amazon faz? Eles têm um sistema espelhado, ou seja, quando eles detectam que alguém atingiu o banco de dados deles, eles simplesmente apagam todo o banco de dados que eles têm e acessam o banco espelho na nuvem, né? Também investir em antivírus, contratar profissionais especializados, né? A LGPD, ela traz o DPO, ela traz um controlador de dados de forma obrigatória para empresas de grande porte, né? Justamente para lidar com qualquer tipo de problema, situação que venha a ocorrer, né? Caso o sistema deles sejam infectados com algum tipo de vírus. Por fim, para os usuários, né? Seria muito importante eles entrarem em contato com as empresas, porque a NPD, ela te traz isso. Ela te traz isso, ela te traz a possibilidade de você entrar em contato com a empresa e pedir um relatório para saber se os seus dados são vendidos para outras empresas ou não, ou de que forma aqueles dados estão sendo tratados. E também investir em antivírus, né, nos seus computadores, porque é muito simples de qualquer tipo de pessoa infectar o seu computador e roubar todos os seus dados. Até no simples e-mail, eu recebi recentemente um e-mail de vírus, né, e é muito, muito fácil de você identificar. Eles agem como se fosse um órgão do governo ou uma empresa, né, a empresa de fato, e eles falam que o seu sistema foi bloqueado, o seu cadastro, o seu usuário naquele site foi bloqueado e que você precisa clicar no link para recuperar de volta. Então, eles simplesmente vão lá, roubam todos os seus dados, às vezes eles conseguem até se manter dentro do seu computador, ativar a sua câmera e o seu áudio. Outro ponto importante é não se cadastrar em qualquer site, qualquer tipo de site. Nem todas as empresas realmente são confiáveis. E assim que você detectar que alguma empresa teve o seu banco de dados vazados, você simplesmente entrar em contato e saber se o seu cadastro, o seu usuário foi atingido nesse vazamento de dados. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada. Eu peço muitas desculpas pelo o problema que eu tive. Também peço desculpas se o áudio não estiver tão bom, é porque eu não estou com fones de ouvido. Ok, Ana. Nós foi muito bem, tá? Foi bastante clara a tua exposição e o tempo também, dentro dos 10 minutos. Então, parabéns a todos os integrantes, né, desse grupo de trabalho, embora bem diversificado, né, muitos temas bem distintos, uns abordando ensino jurídico com hermenêutica, outros tratando sobre direito civil mesmo, né, pessoa com deficiência, criança e adolescente, tivemos desenvolvimento sustentável, LGBT, agora com a Ana Priscila, então tivemos os mais, e também o Sérgio falando do contrato lá de permuta em Portugal, então podemos ver uma variedade de temas, né, tanto do direito privado como também não privado. Mas esse momento final, então, a gente abre esse momento para ter o espaço de todos vocês que queiram perguntar, fazer algum comentário que acharam pertinente, interessante do trabalho que vocês viram aqui. E vocês também do online, né? Tem essa só pedir para falar e perguntar alguma coisa que ficou obscuro de algum trabalho. O momento é esse. Alguém quer falar? Quer vir para cá, Bia? Pronto.
Pronto, a Patrícia Cardoso Dias e a Catarina e a Francisca Andrade não se encontram, né? Eu tinha olhado mais uma vez na listagem aí não tá, só para a gente confirmar. Então, com ausência somente aqui do nosso grupo. Alguém quer fazer alguma pergunta, questionamento, os presenciais e os que estão no online? Aqui o professor Lucas tem uma curiosidade, eu vou passar aqui Venha para cá, para frente, o pessoal do online. Né? Qual foi o tema? Foi do espaço. Ah, foi a Gabriela, é a última. É a última. Direito. Eu ouvi meu nome, mas tá bem Então pronto. baixinho. Tudo bom, Gabriela? Tudo Adorei seu bem? tema, super Obrigada. interessante. E eu tive a oportunidade de participar de um congresso internacional de forma remota, e um dos Sim. palestrantes, ele era de Israel, e ele estava pesquisando sobre lixo espacial. E o que no futuro seria feito com esse lixo espacial? Eu até citei na apresentação do meu trabalho que durante muito tempo se jogava o lixo no mar e acreditava-se que ele desaparecia. E hoje a gente percebe que não é bem assim. Muito pelo contrário, nós temos ilhas de lixo formadas aí no oceano. E aí a preocupação dele era a seguinte, e eu concordo e nunca tinha parado para pensar sobre isso. Como é que o direito vai lidar com a questão do lixo espacial? Porque os satélites hoje, quando eles perdem a serventia, alguns caem e Uhum. outros ficam orbitando, né? Uhum. Então, como é que o direito ambiental ou mesmo o direito empresarial, ele resolveria essa problemática para que não houvesse, no futuro próximo, problemas para é, o direito internacional também, problemas para gerações futuras. Posso responder? Pode sim. Eu vou te responder com o que existe hoje e com o que eu gostaria que existisse, tá? Essa é a pergunta de $1 milhão hoje na área do direito espacial. Porque hoje o que nós temos na área do direito espacial são apenas um punhado de tratados, a gente não tem uma quantidade muito grande de tratados, e a maioria desses tratados, eles são poucos ratificados. Por exemplo, o Tratado da Lua, hoje nós temos 17 países entre os 193 das Nações Unidas que fizeram assinatura, é muito pouco. E outros tantos que fazem a exploração e não fizeram assinatura. Então, a gente tem um punhado de tratados internacionais e todos eles não são de hard law, são tratados de soft law, ou seja, são aqueles tratados maleáveis, são aqueles tratados que não têm um sancionamento, um sistema de fiscalização e de monitoramento. Em contrapartida, o Corpus, que é a Agência das Nações Unidas que diz a respeito ao direito espacial, vem há algumas décadas já, desde os anos 80, quando começou a corrida espacial clássica ali, Estados Unidos e Rússia, tentando implementar mecanismos de regulação, de regulamentação das relações e das atividades espaciais. O lixo espacial propriamente dito, que hoje a gente chama de resíduos espaciais, na mesma pegada dos resíduos sólidos, que era lixo e virou resíduo. Hoje a gente tem uma infinidade muito grande de resíduos espaciais sólidos, que é um problema real para as atividades espaciais. Então, se vocês derem uma googada aí rápido em redes de internet, vocês vão ver que na década de 80 a gente não tinha lixo espacial porque estava no início da corrida espacial. E hoje, se vocês olharem a visão do planeta afora, né, a visão do redondo da órbita, a gente vai ver uma quantidade impossível de lixo espacial. E você tem razão, muitos desses satélites têm uma vida útil. Só que as informações capturadas, porque muitos desses satélites são de monitoramento, que transformam esse lixo espacial. Muitos desses satélites de monitoramento seguram a informação por uma infinidade de tempo depois, ainda que inativos. Então, a retirada do resíduo sólido espacial virou caso de segurança nacional, porque essas informações passaram a ser interesses de segurança nacional para as grandes potências espaciais. Mais uma vez, a necessidade de governança. E o Corpus já implementou 10 ou 12 atividades, possíveis ações que viriam a ser necessárias para a retirada desses resíduos sólidos.
Porque pensa, eles estão inativos, então eles vão continuar fazendo o círculo ali em volta da órbita até que eles se desfaçam ou façam a reentrada. E muitos deles, como são de um tamanho relativamente pequeno, na reentrada eles queimam. Só que quando não fazem a reentrada, eles batem em outros e transformam mais uma nuvem de poeira de resíduos sólidos cada vez maior. Só que por ser assunto de segurança nacional, os 5 países que fazem parte das Nações Unidas considerados do Conselho Permanente, 2 deles já vetaram qualquer tipo de implementação de novas soluções pelo COPS. Rússia e Estados Unidos vêm há quase 10 anos vetando novas discussões levadas ao Conselho de Segurança ou Assembleia Geral. Então, o COPUS faz a discussão, faz toda a implementação, todo o estudo técnico científico, isso é discutido, mas quando levado à Organização das Nações Unidas para um voto efetivo e implementação, no Conselho de Segurança é vetado. Então, nós ainda não temos uma solução prática inexistente à solução prática hoje para os resíduos sólidos espaciais. Isso é a resposta da sua pergunta com o que temos. Agora, com o que eu gostaria. Governança multinível pode resolver este problema, né? Acho que foi, inclusive, o grupo de vocês que apresentou, que falou sobre governança. Claro que não vai ser uma solução fácil, porque, como eu disse na minha apresentação, são muitos interesses e hoje não são só mais os interesses dos estados, a gente tem também os interesses dos atores privados em jogo, grandes empresas estão sozinhas, sem a ajuda de estados, enviando satélites, enviando ativos espaciais e provocando, portanto, outras questões de segurança, não mais nacional, agora privadas. E a gente vai ter que implementar essa governança com o passar do tempo, para a solução deste problema que se torna cada vez mais latente para as futuras gerações. Não existe um final feliz por enquanto a esse conto de fadas. Imagina. Pronto. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Tudo esclarecido? Então, se ninguém tem mais nenhum questionamento, a gente agradece a participação de todos os integrantes, todos os trabalhos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, tá? Dizer que a coordenação do evento vai estar enviando os certificados num prazo mais ou menos de 30 dias. Já os coordenadores de GT e moderadores vão receber de imediato. A coordenação já está confeccionando quem estão como coordenadores, né, para já receberem hoje ou amanhã, certo? E Fábio, quer dar alguma palavrinha? Rapidinho aqui, coordenador aqui do evento. Muito bem, queria agradecer a todos os participantes desse painel. Eu vou sentar aqui porque tem uns colegas que estão presentes. Mandar uma saudação para a Gabriela, minha grande amiga também de muitos anos, de Santos. E já Bom estivemos... lhe ver, ainda que virtualmente, Fábio. A última vez foi lá em Madrid, né? Vamos ver se você volta. Obrigado, Gabriela. E dizer assim para os meus companheiros, colegas, né? Porque eu também sou pesquisador, tenho a função de gestor do Iberojur aí, de fazer as atividades, mas antes de nada eu sou um pesquisador, continuo fazendo pesquisa, eu estou num outro doutorado que eu faço em Madrid, e nesse doutorado estão no desafio de descobrir novas ideias e novas questões do direito, no meu caso, direito empresarial, com questões de sustentabilidade, que é um novo marco que saiu na União Europeia. Então, eu também estou no mesmo desafio, eu entendo muito bem essa questão de nós estarmos cada dia mais procurando dar respostas importantes para uma sociedade, seja nossa regional ou no campo internacional, né? E esses congressos, esses debates fornecem algumas ferramentas, né, para nós conseguirmos ter um pouco mais de ideias, de ter um pouco mais de modelos a seguir, de outros colegas que também participam, que apresentam. Então, queria agradecer aqui à Unicristo por também ter confiado no Iberojur, ter confiado em mim. A professora Renata também, desde a outra vez, participa comigo na coordenação, e agradecer ela também por ter apostado em nós. Espero voltar, né? Já falei aqui com o professor Juraci agora há pouco, para a gente marcar já a próxima volta, e dizer que vocês também são convidados para participar dos nossos eventos, seja de forma presencial ou online, né? Presencial sempre temos muitas atividades, mas online também é possível. Claro que o presencial
ele traz uma coisa que o online não dá, que é essa relação pessoal entre nós, né? Essa relação que fortalece também no ponto de vista institucional. Aqueles que têm uma relação pessoal conseguem depois trazer confiança para a gente também dar um passo na parte institucional, de fazer uma cooperação institucional, e isso é muito importante no campo da ciência, né? Por isso que é valorizado a internacionalização, porque nós podemos fazer cooperação de uma maneira em que os parâmetros de qualidade se estendem, né? Se estendem para outros perfis no campo científico, e o presencial dá essa força. Mas o online, ele também é uma oportunidade, né? Daquele que não pode viajar, daquele que não pode ir, é uma chance também para a pessoa conseguir conectar. Então, há duas coisas, né? Uma, o presencial, que é o 100%, o online eu diria que seria um 50%, mas já é 50%. Eu sempre digo para o meu filho, olha, você não tem tudo, mas tem um pouco já tá bom, né? Então, se a gente puder fazer algo, já é importante. Então, eu queria agradecer e desejar a todos aí umas boas... No meu caso, eu estou de férias, né? Continuar minhas férias, e vocês um bom trabalho. Os que estão na Europa também, boas férias. Obrigado. Então, vamos convidar todos para o encerramento, né, do evento. Acho que quando isso terminar, aí, se vocês quiserem participar, né, do encerramento, vai ser nessa sala, então pronto. Então,